E aí, tudo bom? Meu nome é Beatriz Machado e eu te ajudo a se comunicar com mais segurança para atingir os seus objetivos de carreira. Hoje entrei atrasadinha na live. A live geralmente começa às 7h30, termina às 8h, mas como vocês sabem, eu tenho dois trabalhos, tipo o Julius do Everybody Hate Chris, e eu acabei me atrasando na reunião, tô começando um pouquinho mais tarde, mas o importante é entregar o conteúdo aqui pra vocês, depois deixar o videocast gravado para quem quiser acompanhar e gerenciar as nossas pílulas de conteúdo, que eu tô vendo que vocês estão curtindo bastante as pílulas que são provenientes de outras lives. Bom, vamos lá. O tema de hoje é reputação. Você cuida da sua reputação? Você se preocupa com a sua reputação? Eu tô lendo um livro agora que fala especificamente sobre o poder da reputação, da onde surge essa nossa vontade humana de se preocupar com o outro, de se preocupar com o que o outro pensa da gente, que na verdade não é só uma necessidade humana. O livro ele foi escrito por um biólogo, depois se vocês quiserem eu posso deixar anotado o nome do livro, mas diversas espécies de tipo peixes se preocupam com o que os outros fazem para aprender para a própria sobrevivência. Então, se preocupar com essa imagem, com essa forma como as outras pessoas nos enxergam, não é um benefício exclusivo da raça humana, mas a raça humana faz muitas coisas com a reputação. A reputação, para a gente explicar de forma simples, é a forma como a gente vive na mente do outro. Então, é a forma como o outro se lembra da gente, como o outro entende a gente. E, muito importante, se o outro valoriza ou não valoriza a gente. Então, se preocupar com a nossa reputação é importante nesse lugar de: será que de alguma forma eu consigo controlar a forma como as pessoas me entendem? Será que de alguma forma eu consigo gerenciar essas características que vão viver na mente das pessoas sobre mim? E é importante dizer, logo de cara, que é bastante difícil afirmar com certeza que você vai poder controlar a forma como você vive na mente do outro. Porque o universo do outro, a forma como o outro vê o mundo, é muito diferente da nossa. Por mais que a gente tenha as mesmas referências, por mais que a gente venha dos mesmos lugares, por mais que a gente tenha estudado na mesma escola, trabalhe no mesmo lugar, tenha famílias que moram no mesmo bairro, no mesmo tipo de casa, as experiências de cada pessoa são únicas. E a forma como elas veem o mundo também é único. Então, a forma como a gente age vai ser interpretada por uma pessoa de uma forma e vai ser interpretada pela outra pessoa de outra forma. E uma coisa que também é interessante dizer sobre reputação é que reputação é a forma como a sociedade controla as pessoas já há muitos anos. E esse livro que eu tô lendo, ele conta uma história muito legal, que é a história... Eu me esqueci agora o nome, devia ter anotado. Mas é a história de um negócio que nasce no online, que é simplesmente um site que você abre e deixa as pessoas que têm coisas para vender colocarem as coisas delas para vender e as pessoas que querem comprar, comprarem dessas pessoas que têm para vender. Esse site nasce no final dos anos 70, começo dos anos 80, e a preocupação do dono desse site é: tá bom, mas como que eu vou garantir que quem tá falando que vai vender tem o que entregar? E como que eu vou garantir que quem tá falando que quer comprar vai de fato comprar e vai de fato pagar? E essa pessoa criou uma metodologia de avaliação. Você avalia quem está vendendo, você avalia quem está comprando, você dá nota. Olha, esse vendedor é muito bom, olha, esse comprador é muito bom. E as transações, elas acontecem com base na reputação do vendedor e com base na reputação do comprador. Esse negócio do qual eu estou falando lá do final dos anos 70 é o eBay. Eu vi aqui que a Tami perguntou, tipo o Mercado Livre? É, tipo o Mercado Livre. O Mercado Livre, ele nasce depois na América Latina, hoje é uma das, se não a maior empresa da América Latina, mas esse caso especificamente que eu estou contando é o caso do eBay. E é muito intrigante a gente
se tocar que esse negócio de marketplace online, ele acontece baseado na reputação das pessoas. Se as pessoas não ranqueassem o vendedor, se as pessoas não ranqueassem o comprador, ninguém confiaria em ninguém. É a mesma coisa o Airbnb, é a mesma coisa o Uber. Esses negócios atualmente, eles giram em torno da avaliação da reputação das pessoas que estão ali trocando serviços, trocando mercadorias, trocando transações. Fazendo transações, trocando transações é uma repetição. Então, para vocês verem o quanto a reputação é algo muito importante na nossa sociedade, na nossa economia. E é um desperdício a gente, como profissional, não se preocupar com a nossa reputação, porque querendo ou não, ela existe, querendo ou não, ela está na mente das pessoas, as pessoas te avaliam de alguma forma. Então, você precisa pensar nisso. Se você vai conseguir controlar isso 100% ou não, são outros 500, mas pensar na sua reputação é muito importante. E aí, eu tô aqui com a minha colinha, por isso que eu vou olhar pro lado de vez em quando. Eu acho que tem um preconceito ou um distanciamento desse tema, porque a nossa sociedade, ela é uma sociedade muito severa com as pessoas, né? A sociedade, ela já diz pra gente que a gente tá sempre em falta. Então, você tá sempre em falta da beleza, você tá sempre em falta da competência, você tá sempre em falta de alguma coisa e você precisa gastar dinheiro pra conquistar essas coisas. Então, existe essa vertente que joga a gente pra baixo e por conta dessa vertente, a gente olha por outro lado e fala, eu não tô nem aí, eu não vou me preocupar com o que os outros pensam de mim, eu tô cansada de ficar escutando que tudo falta, que eu não tenho o suficiente, que eu não sou bonita o suficiente, que eu não sou inteligente o suficiente, eu não vou abraçar mais essa ansiedade de me preocupar com o que os outros pensam de mim. Isso é um ponto. Eu acho que precisa haver um limite entre essa preocupação do que os outros pensam e o quanto você também se aceita, o quanto você também se olha, o quanto você também se entende como uma pessoa que tem valor. Se a gente se preocupa em excesso com o que as pessoas estão pensando da gente, a gente tem essa tendência a se jogar para baixo, a perder a nossa autoestima. E não é sobre isso que a gente está falando. O que a gente está falando aqui é sobre não ignorar esse fato. Você simplesmente falar assim, eu não vou me preocupar com o que os outros pensam de mim e pronto, acabou, também não é bom pra você, também não colabora. Então, a gente precisa encontrar esse ponto de equilíbrio. Até onde eu me preocupo e até onde eu entendo que tem algumas coisas que eu não vou conseguir mudar ou controlar da forma como as pessoas me enxergam ou a forma como as pessoas me julgam, vamos dizer assim. Então, eu não tô fazendo aqui um convite para você se moldar ao que as pessoas esperam de você. Eu tô te fazendo um convite para você, de forma intencional, pensar o que eu gostaria que as pessoas pensassem sobre mim. Como eu gostaria de ser reconhecido. E aí eu falo muito eu gosto muito desse exercício de imaginação. Imagina você chega num restaurante e vê um colega seu de trabalho almoçando com um amigo dele o qual você não conhece. Você vai até eles, você cumprimenta os dois, fala, oi, tudo bem, legal te ver, tá. Você sai, vai seguir aí pro seu almoço, pro seu jantar. Esse seu amigo, seu colega de trabalho, ele vai te apresentar, ele vai falar alguma coisa sobre você para esse amigo. Ele vai falar, aquela é a Beatriz, ela faz conteúdo sobre branding na internet, ou ela trabalha comigo na área de marketing na empresa tal, ou ela é super engraçada, ou ela é super chata. As pessoas, elas vão falar sobre você e elas vão te descrever em poucas palavras, ou o que você faz, ou alguma característica sua. Você tem alguma noção, você tem ideia, se você que tá aí assistindo, você sabe o que as pessoas vão falar de você nesse momento? Se você sabe, manda um joinha aí, manda um sei, eu sei o que as pessoas falam de mim, eu já tenho bastante noção de qual é essa minha reputação. Se você não tem ideia, se você não sabe o que as pessoas falam de você, provavelmente isso é um problema.
porque você não está gerenciando de forma estratégica a sua reputação. E isso pode ser muito ruim, porque as pessoas podem de fato estar falando ela é chata ou ela não colabora. Depois da jornada eu sei. Muito bom. Quem faz a jornada trabalha para isso, então sabe. Boa! Meu pai também sabe, meu pai tá aqui na live, obrigada. Então, se você não sabe, se você não tem a menor consciência, você tá no risco, você tá na sorte de as pessoas estarem falando algo que você não quer que elas falem, que não constrói para os seus objetivos. Porque imagina que aquele amigo pro qual a pessoa tá falando é alguém que pudesse te trazer uma oportunidade no futuro. Ou é alguém que trabalha numa área na qual você quer se estabelecer como autoridade. No meu caso, eu falo aqui sobre branding pessoal. Imagina que esse colega que tá falando é dono de uma revista de gestão de pessoas, ou é repórter numa revista de gestão de pessoas. Se ela fala sobre branding pessoal e carreira, poxa, que interessante, depois me dá o contato dela que eu vou querer dar uma olhada no conteúdo que ela faz. É aí que as oportunidades nascem. É aí que eu falo que uma comunicação segura, uma comunicação assertiva, intencional, atrai as oportunidades. Você não precisa se vender, as oportunidades vêm até você. É aquele famoso vender sem vender. Porque a sua reputação fala por você. Então, a gente pode viver sem gerenciar a nossa reputação? A gente pode viver sem gerenciar a nossa reputação, mas a gente se coloca no espectro da sorte. Eu me surpreendo com o que falam, positivamente, mas me surpreendo. É ótimo, às vezes, outro dia eu fiz um Reels falando sobre a pronoia, que é o contrário da paranoia, né? Da gente achar que as pessoas estão falando mal da gente, achar que alguma coisa ruim vai acontecer com a gente. A pronoia é a gente achar que as pessoas estão falando bem da gente, a gente achar que as coisas boas vão acontecer com a gente. Muitas vezes as pessoas nos surpreendem positivamente, mas você vai ficar na sorte? Esse é um ponto que eu acho que a gente precisa refletir. E aí, o que a gente precisa entender é que existem... Oi? Acho que tá caindo. Vocês estão me vendo, gente? Se vocês estiverem me vendo, me deem um ok, porque o Lucas falou que tá caindo. Ou é a nossa internet? Eu fechei a entrada de novo. Tá. Vocês estão me vendo? Acho que eu tô recebendo uns corações. Agora voltou. Ai, boa. Desculpa, gente. É que eu acho que a internet aqui em casa talvez tenha oscilado um pouco. Desculpa. Então, eu acho que assim, a gente tem que ir pra essa seara da reputação e pensar. Obrigada, gente. A gente tem que ir pra seara da reputação e pensar que diversos profissionais que não necessariamente atuam em organizações, já se preocupam com a reputação porque é a reputação deles que faz com que eles tenham mais clientes. Então, muitos profissionais autônomos, muitos empreendedores são extremamente preocupados com a reputação porque é através delas que eles fazem o ganha-pão. Então, advogados, profissionais liberais. Outro dia eu tenho um exemplo de um marceneiro, que eu queria contratar um marceneiro aqui pra casa, que a gente tava precisando consertar uma porta, que a gente ainda precisa consertar, by the way. E aí, eu mandei mensagem pro marceneiro, que uma amiga minha me indicou. Ela não me indicou ele com uma boa reputação, já vou começar por aí. Ela falou, olha, ele fez um bom serviço, mas foi muito difícil de lidar com ele. Eu falei, bom, como o meu serviço é simples, o serviço dela era maior, eu falei, eu vou arriscar, né? Vamos tentar. Aí eu entrei em contato com ele, falei, oi, tudo bom, você foi indicado por uma amiga minha, eu queria conhecer um pouco do seu serviço, você pode me passar seu Instagram? Porque eu queria ver, né, eu só tinha visto uma obra do cara, eu queria ver mais. Aí ele falou assim, eu não tenho. Aí eu falei assim, poxa, né, seria interessante, porque eu queria ver seu portfólio, você tem um site, alguma coisa? Ele falou, não, graças a Deus eu nunca precisei. Tipo, porque o trabalho dele se dá completamente através do boca a boca. Completamente através da reputação dele, através dos clientes deles e do serviço que ele presta. Também não acho que tá certo ele não ter um portfólio, não recomendo isso. Mas é isso, o dia a dia daquele profissional é baseado na reputação. Por que nós, profissionais que estamos dentro das organizações, não nos preocupamos tanto com isso?
Porque a gente tem aquela crença de que o nosso trabalho vai falar por nós e de que o nosso chefe, de que o RH, de que essas pessoas que têm no escopo, sim, a responsabilidade pelo nosso desenvolvimento, vão falar pela gente automaticamente. E só essas pessoas já vão fazer com que a nossa carreira caminhe, já vão fazer com que a nossa carreira ande pro fluxo natural da carreira que se espera dentro de uma organização. Mas o que a gente vem falando aqui isso vai ser cada vez menos comum. Cada vez menos a nossa carreira vai ser assim tão linear. A mão invisível da carreira vai atuar e a gente vai subir naturalmente os degraus hierárquicos. Isso não vai mais acontecer. E não só não vai acontecer, como a gente vai ter que cada vez mais cuidar da nossa reputação com pessoas que não necessariamente são nossos líderes diretos, estão nos nossos times diretos, porque a gente vai trabalhar cada vez mais por projetos. A gente vai ter cada vez mais que se inserir em novas oportunidades, a gente vai ter que cada vez mais demonstrar que a gente soluciona problemas e que esses problemas, eles não estão só naquela linha específica de trabalho, de que o problema que eu resolvo com branding pode ser para produtos, pode ser para serviços, pode ser para pessoas, pode ser para autônomos, pode ser para pessoas que trabalham em carreira. Cada vez mais a gente vai precisar construir essa nossa venda, essa nossa reputação como profissionais para conseguir o nosso ganha-pão. E aí, essa exigência vai fazer com que a gente pense, tá bom, então eu preciso morar na cabeça de mais pessoas de uma forma que me beneficie. Eu preciso que mais pessoas tenham clareza do que eu faço. Eu preciso que mais pessoas tenham clareza do problema que eu soluciono como profissional. E essa é uma dificuldade que a gente como profissional tem, porque na verdade isso nunca foi muito exigido da gente. Na verdade, o nosso chefe às vezes nem gostava tanto que a gente ficasse se mostrando para outras pessoas, se mostrando para outros chefes, porque isso podia pegar mal. Poxa, será que ela tá ali se mostrando, se vendendo, mostrando o trabalho dela para outro chefe porque ela quer sair? Porque ela quer uma transferência? Ou será que ela tá falando, construindo reputação no mercado, no LinkedIn, no Instagram, porque ela tá procurando emprego? A gente tinha esse medo de construir a reputação como um profissional fora da organização pegasse mal. Mas pega cada vez menos mal. É cada vez mais necessário pra gente como profissional nesse novo mercado. Então, essa dificuldade, esse mito de que a construção de reputação pega mal pra você como profissional se você tá dentro da organização, cai por terra cada vez mais, vai ser cada vez mais necessária. Outra coisa, eu acho que é uma dificuldade, é uma barreira pra gente começar a construir essa reputação, é a gente saber pelo que a gente quer ser reconhecido. Então, esse é um exercício que demanda aquela palavrinha mágica, aquela atitude mágica, que é o autoconhecimento. Não adianta você falar que quer ser reconhecido. Por exemplo, não adianta eu falar que eu quero ser reconhecida como uma pessoa engraçada, sendo que eu não sou uma pessoa engraçada. Ponto. A verdade é o básico, você precisa ter muita clareza das suas características e de como você vai construir essas características de forma sustentável e verdadeira para que a sua reputação seja uma reputação que tenha lastro, uma reputação que tenha fundamentos. Isso você não descobre da noite pro dia. É claro, tem algumas características que são muito mais latentes, mas tem outras que talvez construam para sua carreira que não são tão evidentes quanto, por exemplo, o bom humor. Então, eu vou dar um exemplo meu também para facilitar. Eu costumo me descrever como uma boa ouvinte. Mas, a não ser que a gente converse e você perceba, nossa, é uma delícia conversar com a B porque ela te escuta, ela coloca os pontos a partir do seu ponto, ela consegue reverter uma opinião que ela tinha dado, porque ela ouviu a minha opinião, ela entendeu o meu ponto. A não ser que a gente tenha esse nível de relacionamento, é difícil as pessoas, falarem, que ela é a B, ela é uma ótima ouvinte. Esse não é o tipo de característica que a gente vê logo de cara. Mas como que eu construo isso? Sendo que essa é uma das minhas características mais fortes. Eu entendo quais são as evidências
que eu posso falar para as pessoas de forma repetida, que uma hora isso vai ficando na mente das pessoas, isso vai colando na mente das pessoas. Então, eu costumo dizer, eu adoro trabalhar com pessoas, eu adoro trabalhar com branding, porque isso exige de mim escutar tanto as minhas mentoradas, quanto os consumidores para os quais eu quero vender o produto. Então, essa habilidade de escuta é essencial para o meu trabalho. Vocês entendem como essa história cola? E aí, toda vez que eu tô ali falando, toda vez que eu tô falando sobre a minha profissão, tô falando sobre o meu trabalho, tô falando sobre as coisas que eu faço bem, é um elemento que eu trago com consistência. Eu repito, até que isso cola no meu nome e isso vira parte da minha reputação, vira parte de como eu existo na mente das pessoas. Aqui a Carol tá perguntando qual a melhor forma de se enxergar. Cara, a melhor forma de se enxergar, na minha visão, são duas. Primeiro, escrever sobre você. Então, tem gente que fala de journaling, tem gente que fala de fazer diário. Eu falo, tem um caderno básico e escreva sobre você. Fale, olha, eu gosto disso. Hoje eu fiz uma coisa que eu me senti incrível. Hoje eu fiz uma coisa que as pessoas me elogiaram. Na infância eu fazia tais e tais e tais coisas. Escreva sobre você. Eu fiz esse processo, eu tenho feito menos, eu confesso, eu tô com saudade de fazer. Mas eu fiz muito esse processo de escrever sobre mim quase que diariamente. Eu escrevia bastante sobre mim. E depois quando você começa a observar aqueles relatos sobre você mesma, você começa a ver que algumas coisas saltam, algumas coisas se repetem. Uma coisa que eu observei que foi muito engraçada sobre mim foi, eu adorava observar pessoas. Eu escrevia coisas do tipo, eu adoro parar na janela da minha varanda e observar as outras janelas e pensar, o que será que essas outras pessoas estão vivendo? Agora que eu tô morando, né, antes eu tava morando pro lado norte, não tinha tantos prédios, mas agora eu tô morando pro lado sul e tem um prédio que a gente vê a janela das pessoas. Vira e mexe eu me pego olhando assim, sabe, a janela dos outros, eu falo, gente, eu adoro observar as pessoas. Agora, se você é uma pessoa que adora falar, muito provavelmente você vai anotar diversas vezes, eu conversei com fulano, eu conversei com ciclano, eu tive um papo ótimo. E aí você vai notar, nossa, eu gosto de conversar com as pessoas, isso é importante pra mim. Será que isso eu quero na minha reputação? Será que faz sentido pra minha carreira? O fato de observar e escutar as pessoas faz muito sentido pra minha carreira. Então eu abracei isso e eu quero construir isso como parte da minha reputação. Tem uma outra pergunta. Muitas vezes a gente se descreve pelo que os outros dizem da gente. Como assumir o controle dessa descrição? Quando a gente fala de branding pessoal, é uma junção das duas coisas. Então, é aquilo que eu já falei. A gente tem uma percepção da gente que a gente nunca vai conseguir transmitir 100% daquilo que a gente é. O que eu transmito pra vocês aqui não é 100% do que eu sou, 100% do que eu me enxergo. Mas eu escolho as coisas deliberadamente do que eu quero que seja percebido, das características que eu quero que sejam fixadas. Por outro lado, as outras pessoas, elas vão captar de mim essas coisas que eu tô deliberadamente expondo, falando, que eu quero que elas percebam, mas elas também vão perceber outros elementos. Talvez as pessoas percebam, sei lá, a B é prolixa, não sei, tô falando qualquer característica. E aí, você precisa fazer um exercício, e a gente faz isso na mentoria, de perguntar para as pessoas. O que vocês estão percebendo sobre mim? Quais características minhas você acha que são mais fortes? Você acha que são boas ou você acha que eu poderia melhorar? E aí você também precisa fazer uma análise crítica do que as pessoas estão percebendo que eu gosto que esteja colado na minha reputação. E aí você entende, existem formas de eu reforçar isso? Ou não? Ou você vai virar e vai falar, cara, tem coisas que as pessoas estão percebendo sobre mim que eu não gosto, que eu não quero que cole na minha reputação. Que foi outra coisa que aconteceu comigo. Eu tava criando uma reputação de rebelde. Eu tava criando uma reputação de uma pessoa questionadora, que não se conforma com o status quo. Eu gosto de ser uma pessoa questionadora, eu sou assim. Eu não olho as coisas com um olhar e sou uma pessoa conformada. Mas eu não queria essa reputação de rebelde, porque numa organização relacional, numa organização hierárquica, que é a organização na qual eu trabalho, isso não era bom pra mim. Eu podia acabar criando uma reputação de uma pessoa insubordinada
E alguns chefes começarem a falar, na B, eu não vou nem entrevistar para essa oportunidade, porque eu já sei que ela tem esse perfil e eu, como gestor, não me dou bem com um subordinado nesse perfil. Acabou. E eu sou uma pessoa fácil de trabalhar, eu escuto bem, mas eu não sou aquela pessoa que vai escutar e vai aceitar qualquer coisa, mas eu tenho noção de como conversar. Mas vocês concordam que se eu tenho uma reputação colada de você é rebelde, às vezes eu nem ia saber dessa oportunidade? Porque a minha reputação chegou na frente do meu comportamento, a minha reputação falou mais alto do que as minhas entregas, do que eu teria a oportunidade de falar. Então, a gente precisa deixar de ignorar a nossa reputação, porque é o que muitas pessoas fazem. Eu não quero nem saber o que falam sobre mim. E a gente precisa olhar para tudo isso e, de novo, estrategicamente escolher quais são as coisas que eu quero colar, quais são as coisas que já estão coladas e eu quero manter, e quais são as coisas que não estão coladas e eu quero construir. Acho que isso é muito importante. Se tiverem mais perguntas, vão mandando, gente, que eu vou respondendo. Tô aqui, adoro esse tema, tô super imersa nele, que eu tô lendo um livro, tô muito feliz falando sobre isso. Tem um outro ponto que eu acho que tem muito a ver com essa coisa de... Mas como que eu vou escutar o que as pessoas estão dizendo sobre mim e não ficar ansiosa? E não ficar com aquela sensação de que eu tô sendo observada o tempo inteiro, de que eu tô sendo julgada, de que eu tô sendo avaliada. O processo estratégico, ele te ajuda nisso, porque você assume um pouco mais de controle. Você começa a entender quais são os seus comportamentos que fazem com que as características erradas, entre aspas, fiquem coladas no seu nome, fiquem coladas na sua reputação. Então, o processo por si só já te ajuda a ter um pouco mais de segurança, um pouco mais de confiança. Por exemplo, eu sabia que a atitude de dizer claramente eu não concordo com você era o que dava essa sensação de rebeldia. Então, assim, eu comecei a falar, cara, eu preciso me controlar. Eu não posso mais virar para as pessoas e falar assim, eu não concordo. Eu falava isso com muita naturalidade. E o que eu comecei a perceber as pessoas não recebem isso com naturalidade. Então, eu preciso me controlar. Isso ajuda a gente a controlar a ansiedade. Outro ponto é você aprender a perguntar. Muitas vezes a gente acha que, nossa, eu jamais posso chegar para alguém e perguntar o que você pensa de mim? Como você me descreveria? Mas, obviamente, com equilíbrio, você não vai ficar fazendo isso toda hora, né? Oi, o que você pensa de mim hoje? Aí amanhã você vai lá de novo, o que você tá pensando de mim hoje? Mudou? Tipo, não é assim. Mas, ainda mais dentro de organizações, de tempos em tempos, quando você pede um feedback, quando você vai num café, eu acho super natural e super saudável que você pergunte como você me descreveria para outras pessoas. Se você não perguntar abertamente, você nunca vai saber abertamente. A não ser que você tenha pessoas que você confia muito e que te contem. Olha, fulano foi falar de você ali e ele falou isso, isso e isso. Mas isso é meio que fofoca, então as pessoas também não querem muito falar dessa forma, né? Ninguém quer ser taxado de fofoqueiro, ninguém quer ter essa reputação. Então, perguntar deliberadamente abaixa a nossa ansiedade. Tem outra pergunta aqui. Você acredita na possibilidade de reverter uma reputação? Às vezes parece tão difícil mudar uma imagem que já fica a nosso respeito. Eu acredito na possibilidade de mudar uma reputação. Eu tenho mudado a minha, tá? Eu tô nesse processo. Eu fiz... A primeira pesquisa que eu fiz, que veio esse ponto da rebeldia, foi o principal ponto que eu defini que eu precisava mudar da minha reputação. 1 ano depois eu fiz a mesma pesquisa, isso não voltou. Isso não voltou como uma característica. Voltou assim, ela questiona, ela é inovadora, ela tá conectada com as tendências. Por quê? Quando eu não concordava com uma pessoa, eu entendia que, ao invés de apontar o dedo e falar eu não concordo com você, que a pessoa se sentia atacada, né? Tipo, nossa, ela tá me atacando, que eu tô falando como se o que eu tô falando tá errado. Eu comecei a falar, e se a gente visse com outra perspectiva? E se a gente considerasse um estudo que foi feito não sei aonde e que dizia que as pessoas tinham essa percepção? Eu comecei a ser muito mais construtiva.
E aí essa percepção de inovação, de tendência, começou a vir muito mais forte do que a coisa da questionadora. Isso também tem a ver com os arquétipos, tá? Quando a gente faz a mentoria e a gente fala especificamente de arquétipos, a gente também escolhe um pouco isso. Como o meu arquétipo é o arquétipo do sábio, a rota que eu encontrei para mudar essa percepção, para mudar essa minha reputação era o que um sábio faria? Quando o sábio não concorda com alguma coisa ou quando o sábio não entende alguma coisa, ele vai questionar ou ele vai trazer o ponto através do conhecimento. Então é isso que eu preciso fazer. E aí, gente, é muito engraçado, porque eu sempre gosto de trazer esse ponto de esse choque de realidade. Não é tão fácil quanto parece. Por isso que ter um mentor, ter um processo bem estruturado para te ajudar com isso é importante. Você pode fazer sozinho? Você pode fazer sozinho. Talvez você leve um pouco mais de tempo. Mas, para mim, por exemplo, ter noção do arquétipo que eu queria representar, de quais símbolos eu queria que as pessoas percebessem colados à minha reputação, me ajudou muito. Porque aí eu sabia exatamente quais eram os momentos que eu estava passando uma percepção que eu não queria e como eu poderia reverter sem me calar, sem ficar desconfortável no sentido de, cara, então eu nem vou questionar mais, eu vou ficar quieta. Isso não é a minha verdade. Isso não tem a ver comigo. Eu tenho um perfil questionador. Eu preciso colocar isso pra fora. O ponto é como. Como eu vou colocar isso pra fora de forma que não me prejudique. Então é um pouco essa a dinâmica estratégica que a gente precisa fazer para realmente conseguir virar essa chave e mudar essa reputação. É possível, não é fácil e demanda estratégia clara. Virar a chave de conseguir perguntar o que as pessoas estão pensando é libertador. Exatamente, a gente sair dessa noção de que eu vou incomodar se eu perguntar o que as pessoas acham de mim. Não, você não vai incomodar. Se você fizer da forma certa, no momento certo, vai ser muito engrandecedor e, inclusive, pode construir para sua reputação como uma pessoa que está se desenvolvendo. Se você chega para o seu chefe e pergunta, chefe, como você me descreveria para outras pessoas? Não precisa falar para outros gestores, nada. Como você me descreveria para um amigo seu? E aí você fala, e aí o seu chefe descreve, e aí você fala, poxa, mas essa característica eu nem sabia que você me achava assim. Por que você me acha assim? E aí você se põe nesse lugar de ouvinte, entra muito naquela coisa de o seu chefe vai se sentir bem, ele vai se sentir admirado. No sentido de, nossa, ela tá preocupada com a minha percepção sobre ela e ela tá disposta a escutar por que eu tenho essa percepção. Qual que é o meu raciocínio por trás dessa visão que eu tenho dela? Você percebe que a partir dessas conversas você cria algumas conexões também que podem ser interessantes para você? Essa dinâmica da comunicação e essa dinâmica da comunicação em volta da opinião dos outros e da reputação é muito interessante. Porque, voltando lá na conversa do eBay, a reputação é algo que é muito importante para a gente como sociedade. É muito importante para as nossas dinâmicas econômicas e sociais. Então, falar sobre reputação é sim muito interessante. Bom, acho que são só alguns comentários. Só assim pra gente sair das histórias da nossa cabeça e criar estratégias, exatamente. A gente precisa entender o que tá na nossa cabeça, mas a gente também precisa trabalhar com a realidade. Com a mentoria pra mim, foi muito bom saber que as pessoas me veem como eu sou realmente. Acabaram as minhas dúvidas. É isso. Também tem... Isso é um ponto muito bom, mãe. É a minha mãe, gente. Os meus pais assistem as minhas lives, eu adoro. Mas esse é um ponto muito bom, porque você se coloca num lugar de mais segurança, mais certeza, e você sai daquelas histórias, daquelas dinâmicas, às vezes um pouco destrutivas, um pouco tóxicas que a gente tem consigo mesmo. Porque às vezes a gente também tem aquela percepção de, nossa, eu me acho melhor do que eu realmente sou, eu me enxergo melhor do que eu realmente sou. E às vezes, não. Às vezes você se enxerga de um jeito, as pessoas também te enxergam de um jeito, e aí você se tranquiliza. Você fica tipo, cara, não sou só eu que tô vendo, não sou só eu que sinto que eu sou boa nisso, não sou só eu que sinto que eu tenho essa habilidade, as pessoas também enxergam isso em mim. E aí isso te dá mais segurança para chegar numa entrevista de emprego, para chegar numa venda para um cliente, no caso da minha mãe que é autônoma, e falar, eu sou uma ótima profissional em
sei lá, limpeza de pele, que é o caso da minha mãe. Eu sou uma ótima profissional em limpeza de pele, porque reconhecidamente as minhas clientes dizem isso. Outra pergunta. E esse questionamento sobre a percepção dos outros vale até para gestor, né? Deve ser muito interessante ao gestor ver como os subordinados o enxergam. Exatamente. E no livro eu falo sobre isso, porque existe uma dificuldade que os gestores têm de se colocar vulneráveis nesse nível. Porque o gestor ele vai perguntar para o liderado, para o subordinado, e ele tem a sensação de que o subordinado não vai ser honesto. Porque o gestor fala, o subordinado ele não vai falar os defeitos. Ele não vai falar as características que talvez não sejam tão boas. Porque ele não vai se colocar numa posição de ruim comigo. Porém, o gestor que consegue fazer isso, que consegue ter esse nível de conversa honesta com seus subordinados, cara, ele vai criar uma relação de parceria ali tão bacana, porque não só para ser um líder melhor, mas também para as dinâmicas que ele precisa gerenciar para atingir os resultados da organização. A partir do momento que você consegue colaboradores que falem sobre as suas características boas e sobre as suas características a melhorar, esse funcionário também vai falar ali na hora do projeto, putz, eu acho que essa proposta, chefe, poderia ser melhorada. Eu acho que essa proposta poderia seguir por esse caminho, por isso, isso e isso. E aí você consegue, de fato, tirar daquele time tudo que ele tem para oferecer. Às vezes a gente fala, né? A gente precisa de times mais diversos dentro das organizações. Mas você precisa de times diversos que tenham coragem de dar a opinião deles diferente das outras. Porque às vezes você tem um time diverso, mas você tem um ambiente tóxico em que as pessoas não conseguem falar aquilo que elas acham. As pessoas não conseguem colocar a opinião daquilo que elas acreditam. E aí você não tira proveito da diversidade. Você não tira resultado da diversidade. Você só coloca lá na estatística. Eu tenho um time diverso, eu tenho um time com X% de negros, X% de mulheres, X% de indígenas, sei lá qual que seja a métrica de diversidade, mas aquilo não se transforma em resultado, porque as pessoas não têm coragem de falar, de dar opinião diferente. Então, o chefe que às vezes começa por esse feedback da reputação, por esse feedback da imagem, ele pode colher resultados em outras esferas também. Muito legal, gente. Adorei que vieram várias perguntas, várias dúvidas que me levaram para outros lugares. Uma outra coisa que a gente fala sobre reputação, que às vezes é uma objeção, é assim... mas tem outras pessoas com as mesmas características que eu por aí. Eu não vou ficar falando que eu sou boa de branding. Tem 30 mil pessoas boas de branding. Isso não vai ser diferencial. Eu não tenho diferencial. E aí é que mora o perigo. Porque a reputação, ela serve para que as pessoas queiram escutar, apesar de o tema ser um tema comum, apesar de, por exemplo, né, eu gosto de ir para os exemplos porque deixa bem claro. Eu falo sobre branding. A Thalassa Coutinho fala sobre branding. A Nilma Quariguazi fala sobre branding. Quando você cria a sua reputação, por mais que vocês falem sobre a mesma temática, por mais que vocês tenham a mesma expertise, a minha reputação ajuda as pessoas a quererem ouvir a minha opinião sobre aquele assunto, a minha perspectiva sobre aquele assunto. Porque a minha reputação não é só a reputação do branding, é a reputação do branding nas organizações, é a reputação do branding para subordinados, é a reputação do branding para uma pessoa que mora em São Paulo, uma pessoa que fala de branding para organizações, para subordinados que mora no Nordeste, tem essa reputação, tem esse conjunto de atributos atrelados a ela, ela vai ter uma outra perspectiva. Então a reputação, ela serve justamente para te diferenciar. Justamente para colocar na mente das pessoas quais atributos só você tem para olhar para determinados temas, por mais que aquele tema seja um tema comum a diversas pessoas. Então, eu acho que a gente também tem que se desvencilhar um pouco dessa ideia de que, eu não vou criar uma reputação sendo que eu sou um analista financeiro. Analista financeiro é analista financeiro, gente. A gente é bom de análise de Excel, é só isso. Não. Você tem que encontrar, você tem que encontrar esses
esses pontos específicos que você quer colar na reputação, na sua reputação de analista financeiro, que vão fazer você ser o analista financeiro. O analista financeiro que faz Excel e análises de business case para produtos de cabelo, sei lá, tô inventando qualquer coisa. Mas vocês entendem? Você trabalha a sua reputação de forma estratégica e ela mesma vai te diferenciando. Ela mesma vai atraindo as pessoas para aquilo que você tem um diferencial, para aquilo que você olha de forma única através das suas experiências e das suas vivências. Gente, já falamos aqui quase 1 hora. Eu acho que eu vou me encaminhando pro final. Eu acho que a gente teve várias perguntas. Se vocês tiverem mais perguntas, depois mandem na gravação da live. Mas eu acho que uma dica importante, uma dica legal pra gente fechar esse nosso papo é a gente pensar na reputação das pessoas. Então, tem o trabalho de autoconhecimento e etc. Mas pra gente se desvencilhar dessas barreiras, né, de mas eu vou começar a me preocupar com a forma como as pessoas me veem, eu vou começar a pensar estrategicamente em como as pessoas vão me descrever. Eu tenho um pouco de medo disso, tenho um pouco de aversão a isso. Pensa nos outros. Pensa nos seus colegas de trabalho. Eu trabalho com a Maria. Como que eu descrevo a Maria? A Maria é X. Eu trabalho com o João. O João é Y. Eu trabalho com a Joana é Z. Começa a pensar nas pessoas. Porque você vai ver que esse é um exercício extremamente natural. Você não tá descrevendo as pessoas na maldade. Você está descrevendo as pessoas a partir do que elas comunicam para você e da sua percepção sobre elas. As pessoas fazem exatamente a mesma coisa. As pessoas, elas não atrelam características a você, elas não entendem a sua reputação na maldade. Não a maioria das pessoas, tá? Existem pessoas que fazem isso na maldade, mas não a maioria das pessoas. E aí você vai começar a entender que, ok, se a Maria, o João e a Joana estiverem fazendo esse mesmo exercício na casa deles, de coração aberto, sem maldade, que palavra que eles vão colocar do lado do meu nome? E aí você começa a fazer essa autorreflexão. E aí você manda uma mensagem de WhatsApp para Maria, para o João e para a Joana. Galera, me descrevam em uma palavra. Começa com pessoas que você confia. Começa com pessoas que você sabe que te conhecem, que convivem com você. Que aí você vai se desvencilhar desse medo de que, nossa, na real eu tô sendo julgado. Não, a reputação não é ser julgado. A reputação é ser reconhecido. A reputação é ser percebido. E tem uma frase que eu gosto muito que é: a realidade, na verdade, não existe. O que existe é a nossa percepção da realidade. Então, eu quero fechar com isso porque a reputação, ela nasce dessa percepção. E a gente precisa tomar consciência sobre ela. A gente precisa deixar de ignorar essa percepção que as pessoas têm sobre a gente, para daí a gente começar a trabalhar na intencionalidade, na construção dessa reputação de uma forma mais estratégica. Beleza, gente? Tem mais alguma pergunta? Eu vou me encaminhando aqui pro fechamento. Espero que vocês tenham gostado. A Carol fez muitas perguntas. Muito obrigada, Carol, pelas perguntas. A Tami também super participou, minha mãe super participou. Muito obrigada a todos vocês. Uma boa noite e um bom descanso. Obrigada, beijos.